prepare o coração, porque a semana em Três Graças promete ser um divisor de águas. Você vai ver Lígia em um beco sem saída, denunciar o crime ou salvar a própria filha da cadeia? Enquanto isso, o Império de Ferete balança com uma internação de emergência e uma amnésia que pode mudar tudo. E não para por aí. O segredo das esculturas está por um fio, com a polícia batendo a porta do ferro velho e a vilã Arminda perdendo o controle e partindo para o ataque. Quem sobreviverá a essa sequência de traições? A tensão vai explodir e você não pode perder nenhum detalhe. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Quem você acha que vai ser a primeira vítima dessa semana eletrizante? Fica com a gente e confira as previsões completas dia após dia. O capítulo começa com a poeira subindo no pátio do ferro velho. O silêncio é cortado pela voz ríspida de Gerluce, que encara Lígia com uma mistura de medo e autoridade. Ela exige saber o que a mãe estava fazendo ali, bisbilhotando entre as ferragens. Lígia, trêmula mas firme, não recua. O clima é de extrema tensão, pois o segredo da escultura, As Três Graças, paira no ar como uma sentença de morte. Enquanto isso, no hospital, o clima de velório antecipado toma conta. Zenilda cumpre o papel de mensageira das más notícias e avisa a Xênica que o estado de Ferete é delicado após o mal súbito. Mas a doença não amoleceu o coração do patriarca. Mesmo acamado e cercado por aparelhos, Ferete destila veneno. Em uma cena visceral, ele ofende Viviane e Lorena, descarregando sua frustração e preconceito sobre as duas, provando que seu poder reside na humilhação alheia. Mais tarde, um momento de descuido de Ferete gera um novo conflito. Leonardo entra no quarto e flagra Zenilda mexendo em seu celular. A desconfiança entre mãe e filho atinge um novo patamar, sugerindo que Zenilda busca informações que podem destruir ou salvar o império da família. Lígia finalmente explode. Ela confronta Joaquim diretamente sobre a escultura. Desesperado, Joaquim corre para alertar Gerluce. A bomba está prestes a estourar, pois Lígia viu a obra de arte escondida sob a lona. No submundo da chacrinha, a tensão é física. Lucélia, agindo como uma espiã nata, consegue registrar a senha do computador de Casper, um passo crucial para seus planos misteriosos. Porém, sua sorte parece mudar quando Júnior e Meg a flagram em uma companhia perigosa: Bagdá. O encontro é violento. Bagdá, sentindo-se acuado, exerce sua força bruta e obriga Júnior a permanecer na chacrinha sob sua vigilância, enquanto ele mesmo decide levar Meg e Lucélia para casa, em uma carona que soa mais como uma ameaça velada. No final da tarde, a rede de informações se move. Juquinha leva o recado a Paulinho. Lígia precisa falar com ele urgentemente. Paulinho, sentindo o peso da gravidade do assunto, prepara-se para ouvir uma denúncia de crime. Sabendo disso, Gerluce entra em modo de desespero total. Ela intercepta a situação na delegacia. Quando Paulinho confirma que Lígia está lá para denunciar um roubo, Gerluce joga sua última carta, a mais cruel de todas. Lígia está diante das autoridades, pronta para revelar que a escultura roubada está no ferro velho de Joaquim. É quando Gerluce aparece e, em um momento de choque absoluto, revela a verdade brutal para a mãe. Se a senhora abrir a boca, quem vai presa sou eu. Lígia empalidece. O capítulo termina com o close no rosto aterrorizado da mãe, que agora segura o destino da própria filha nas mãos. O crime ou a família? O silêncio ou a justiça? A manhã de terça-feira começa sob o signo do medo e da hesitação na delegacia de polícia. Lígia está diante de Paulinho, sentindo o peso do olhar inquisidor do investigador que, além de autoridade, é alguém que ela respeita. A revelação feita por Gerluce na noite anterior, de que a própria filha é a mentora do roubo das Três Graças, age como uma mordaça invisível. Lígia abre a boca para denunciar o paradeiro da escultura, mas a imagem de Gerluce atrás das grades a aterroriza. Em um movimento de proteção desesperada, ela recua no último segundo. Para justificar sua presença ali e não levantar ainda mais suspeitas, Lígia decide denunciar Joaquim apenas por injúria, alegando que foi desrespeitada e maltratada por ele no ferro velho.
Paulinho registra a queixa, mas o silêncio que se instala entre os dois é carregado de desconfiança. Ele sabe que Lígia está escondendo algo muito maior do que uma simples ofensa verbal. Enquanto a farsa de Lígia se desenrola na delegacia, o submundo da arte roubada entra em polvorosa. Joaquim, ciente de que Lígia é uma bomba relógio prestes a explodir, reúne-se com Misael nos fundos do ferro velho. O clima é de urgência absoluta. Eles percebem que manter a escultura original escondida sob lonas e ferragens tornou-se um risco insustentável. Entre o cheiro de ferrugem e o barulho das prensas, os dois decidem que precisam retirar as 3 graças dali o mais rápido possível, antes que a polícia retorne com algo mais sério do que uma intimação por injúria. A logística para mover uma peça daquelas dimensões e valor, sem chamar a atenção da vizinhança ou de olheiros rivais, torna-se o grande dilema da dupla. Na chacrinha, a rede de espionagem e poder ganha novos contornos com Lucélia. Movida por uma ambição fria, ela procura Bagdá e, em vez de demonstrar medo, propõe uma aliança estratégica. Lucélia sabe que Bagdá precisa de informações privilegiadas sobre a elite para expandir seus negócios de extorsão. E ela, circulando livremente entre os 2 mundos, oferece-se como os olhos e ouvidos do bandido. Meg observa a movimentação da amiga com horror e tenta alertá-la de que lidar com Bagdá é como brincar com fogo em um barril de pólvora. Mas Lucélia parece decidida a subir na vida, custe o que custar. Ao mesmo tempo, o perigo se torna real quando Raul é sequestrado em uma ação rápida e silenciosa, deixando um rastro de incertezas sobre quem deu a ordem. Seriam os homens de Ferete ou uma retaliação do crime organizado? O núcleo hospitalar também vive momentos de tensão e revelações. João Rubens começa a notar o comportamento errático de Casper. Ele estranha a preocupação excessiva e quase possessiva que o colega demonstra em relação ao estado de saúde de Ferete. Para João Rubens, fica claro que Casper não teme pela vida do empresário, mas sim pela perda do controle sobre os segredos que Ferete guarda. Em meio a esse jogo de interesses, Zenilda cumpre sua promessa e avisa Xênica que não descansará enquanto não descobrir quem foi o verdadeiro responsável pela armação que levou José Maria à prisão. Quando José Maria finalmente deixa a cadeia, o alívio de ver Kellen é curto, pois ele percebe que a liberdade veio acompanhada de uma mancha em sua reputação que ele precisará de muita força para limpar. O final da terça-feira reserva os momentos de maior carga emocional. Lígia, sentindo-se suja por ter mentido para a polícia e traído seus próprios valores, busca o pastor Albérico para uma confissão. No entanto, o encontro transborda o campo espiritual. A solidão de Lígia e a compreensão de Albérico criam uma conexão profunda e proibida, culminando em um envolvimento que promete abalar as estruturas da igreja e da comunidade. Paralelamente, no hospital, Ferete mostra que, mesmo acamado, ainda é o mestre das marionetes. Ele comunica a Zenilda que sua primeira ordem oficial, após a alta, será afastar Leonardo de todos os seus negócios, como castigo por sua desobediência. O dia termina com um confronto final entre mãe e filha. Gerluce, pressionada pela culpa e pelo medo, revela a Lígia todos os nomes envolvidos no plano do roubo: Joaquim, Viviane, Júnior e Misael. A máscara da família perfeita cai definitivamente, deixando Lígia diante de um abismo moral sem volta. A quarta-feira, dia 28 de janeiro, amanhece sob o peso de uma ressaca moral que atinge todos os núcleos da trama. Após a confissão devastadora da noite anterior, o clima na casa de Lígia é de um silêncio sepulcral, interrompido apenas pela frieza cortante de Gerluce. Lígia, com os olhos inchados de quem não dormiu, tenta processar a imagem da filha como a mente criminosa por trás do roubo da escultura. No entanto, o que mais a aterroriza não é o crime em si, mas a falta de arrependimento. Gerluce caminha pela casa com uma postura desafiadora, afirmando que faria tudo de novo para garantir que a família não morresse na miséria. Para ela, a ética é um luxo que eles não podem mais pagar. Lígia percebe, com o coração partido, que a filha que ela criou com tanto sacrifício se tornou uma estranha movida por uma ambição cega. Enquanto isso, nos arredores da chacrinha, o mistério sobre o paradeiro de Raul ganha tons de suspense e alívio momentâneo.
Mantido em um local isolado após o sequestro, Raul sente seu sangue congelar ao ouvir passos se aproximando. No entanto, o terror se transforma em surpresa quando ele dá de cara com Rogério. O encontro revela que Rogério está operando em uma camada muito mais profunda do que todos imaginavam, agindo como uma sombra que vigia os passos tanto da polícia quanto dos bandidos. Rogério usa esse momento para passar um recado cifrado e urgente para Gerluce, sabendo que Raul é o único elo que pode fazê-lo chegar até ela sem levantar as suspeitas de Joaquim. Raul percebe que está no centro de uma guerra de informações onde qualquer erro pode ser fatal. Na mansão Ferret, a tensão acumulada durante dias explode em um confronto épico de matriarcas. Zenilda, que sempre tentou manter a diplomacia e a paz, chega ao seu limite absoluto ao presenciar Arminda destratar seus filhos com a arrogância de quem se sente dona do mundo. Arminda usa palavras ácidas para diminuir a linhagem de Zenilda, e a reação é imediata. Em uma cena de lavar a alma, Zenilda enfrenta a sócia de seu marido com uma firmeza que silencia a mansão. As verdades são ditas cara a cara. Zenilda expõe o caráter duvidoso de Arminda e a acusa de ser um parasita na vida de Ferret. O rompimento é definitivo. A amizade de décadas entre as duas mulheres é estraçalhada diante dos funcionários e dos filhos, redesenhando as alianças dentro da casa. Sentindo-se humilhada por Zenilda, Arminda busca refúgio no único lugar onde ainda sente que tem algum poder: o ferro velho. No entanto, sua chegada intempestiva provoca a fúria de Gerluce. A jovem repreende Joaquim duramente por permitir que uma mulher tão instável e visada pela sociedade apareça no local onde o segredo das Três Graças está guardado. Gerluce sabe que o olhar de Arminda é treinado para detectar valor e teme que a vilã perceba a movimentação suspeita nos fundos do terreno. O embate entre as duas mulheres mostra que não há espaço para duas rainhas naquele submundo de sucata e crime. Para piorar a situação de Arminda, o passado começa a cobrar seu preço através de Célio. Ele a aborda de forma agressiva e revela que possui trunfos valiosos, vídeos comprometedores de seus encontros secretos com Ferret. Célio usa o material para chantageá-la abertamente, exigindo benefícios e dinheiro em troca do seu silêncio. Arminda se vê encurralada, percebendo que sua rede de proteção está esburacada. Paralelamente, no núcleo investigativo, Paulinho confessa ao delegado Jairo que seu instinto de policial finalmente venceu sua paixão. Ele admite que não consegue mais olhar para Gerluce e acreditar em sua inocência, decidindo que a partir de agora ela é apenas mais uma suspeita em sua lista. O dia encerra com uma nota de escândalo íntimo que promete dividir a cidade. Lígia, sentindo que sua vida desmoronou e que ela não tem mais nada a perder, confessa para Gerluce o seu envolvimento amoroso com o pastor Albérico. A revelação choca a filha, não pela moralidade, mas pelo perigo estratégico de ter a mãe envolvida com uma figura pública da igreja em um momento em que elas precisam de total discrição. O capítulo termina com Lígia e Gerluce encarando uma a outra, ambas conscientes de que seus segredos as uniram em um pacto de silêncio forçado, enquanto a sombra de Paulinho e da polícia se torna cada vez mais nítida no horizonte. A quinta-feira, dia 29 de janeiro, desenrola-se sob um clima de conspiração e urgência, onde o poder parece escorregar por entre os dedos daqueles que antes se sentiam intocáveis. Arminda, sentindo-se asfixiada pela chantagem de Célio e pelo isolamento após o rompimento com Zenilda, começa a agir como um animal encurralado. É neste cenário que Helga ganha protagonismo. Percebendo a vulnerabilidade da vilã, ela se prontifica a ajudá-la a limpar seus problemas. Helga não oferece apenas consolo, mas soluções pragmáticas e perigosas para silenciar as vozes que ameaçam a reputação de Arminda. A aliança entre as duas nasce de uma necessidade mútua de sobrevivência, mas carrega o peso de uma traição iminente, já que ambas sabem que, no mundo em que orbitam, a lealdade dura apenas enquanto o interesse persiste. Enquanto isso, a burocracia do poder torna-se o maior inimigo da vilã. Macedo, o advogado da família, traz notícias que caem como um balde de água fria sobre os planos de Arminda.
Ele avisa categoricamente que nada poderá ser assinado, movimentado ou decidido legalmente enquanto Ferretti não receber alta hospitalar e for declarado plenamente capaz. Essa trava jurídica impede que Arminda tome controle das contas da empresa ou das propriedades, deixando-a de mãos atadas diante de seus credores e chantagistas. A fúria da vilã transborda e ela percebe que sua única saída é recorrer novamente ao submundo. Em um ato de desespero, ela procura Joaquim implorando por socorro para resolver o impasse, unindo de forma definitiva a alta sociedade aos esquemas escusos do ferro velho. No núcleo de Lígia, a quinta-feira é marcada por uma profunda melancolia e um instinto de proteção que beira o martírio. Apesar de saber que a filha é uma criminosa e de ter o coração estraçalhado pelas revelações recentes, Lígia decide que não pode abandoná-la. Em uma conversa carregada de emoção, ela demonstra todo o seu apoio a Gerluce, mas faz um desabafo sincero. Confessa que vive em um estado de terror constante, temendo que o próximo passo da filha seja o caminho sem volta para uma tragédia ou para a prisão perpétua. Lígia tenta ser o último fio de humanidade a puxar Gerluce de volta, mas a filha parece cada vez mais distante, focada apenas em como se proteger da polícia. A paranoia de Gerluce, inclusive, ganha novos motivos para crescer. Ela começa a notar que o comportamento de Paulinho mudou drasticamente. O investigador, que antes a olhava com devoção, agora mantém uma distância profissional e um olhar gélido que a desconcerta. Gerluce sente que o cerco está se fechando e que o amor dele se transformou em suspeita, o que a deixa ainda mais agressiva e defensiva em relação a todos ao seu redor. Ela questiona cada passo de Paulinho, tentando descobrir o quanto ele já sabe sobre o que aconteceu no ferro velho, mas o policial é treinado para não revelar suas cartas antes da hora. O capítulo encerra com uma reviravolta intrigante no hospital, que promete mudar o ritmo da trama. Ferretti, ainda debilitado e lutando contra a própria debilidade física, recebe uma visita totalmente inesperada. Cro, com seu estilo extravagante e sua presença que nunca passa despercebida, entra no quarto do patriarca e se apresenta. A chegada de Cro não é apenas uma cortesia. Ele entra no jogo com uma autoconfiança que desestabiliza até mesmo o imponente Ferretti. Sua presença sinaliza que novos interesses, possivelmente internacionais e colecionistas de alto escalão, estão de olho no que acontece em Três Graças e que o segredo da escultura As Três Graças está prestes a ganhar um novo e perigoso capítulo. A sexta-feira, dia 30 de janeiro, é marcada pelo início de um efeito dominó que ameaça derrubar as estruturas de poder e os esconderijos de Três Graças. O dia começa com um embate de vontades no hospital, onde Ferretti, sentindo-se invadido e vulnerável, explode em fúria ao ver Cro em seus aposentos. Ele exige que o retirem dali imediatamente, mas a presença do novo personagem já cumpriu seu papel: plantar a semente da dúvida e mostrar que o segredo das esculturas agora atrai tubarões de águas mais profundas. Cro, imperturbável com os gritos do patriarca, segue sua agenda e visita Casper e João Rubens, deixando claro seu interesse comercial na compra das peças roubadas, o que coloca os negociantes em uma posição de extrema cautela e ganância. Enquanto a elite negocia o que não lhe pertence, o braço da lei começa a se movimentar com mais precisão. Paulinho, dividido entre o dever e o que ainda resta de seus sentimentos, decide procurar Lígia em busca de uma última peça do quebra-cabeça. Ele a pressiona sutilmente e a mãe de Gerluce, vivendo um martírio interno, dá um conselho que soa como um ultimato. Ela sugere que ele fale diretamente com a filha. Quando Gerluce descobre, através da própria mãe, que o investigador andou fazendo sondagens em sua família, o pânico a atinge. Ela percebe que a rede de proteção que construiu ao redor do ferro velho está esburacada e que o homem que ela ama agora é seu maior inimigo. No ferro velho, o clima é de salve-se quem puder. Misael, o mais experiente e precavido do grupo, pressente o cheiro de queimado no ar. Em uma conversa tensa, ele aconselha Joaquim a cortar todos os laços com Arminda, argumentando que a vilã é um para-raios de problemas e que a associação com ela trará a polícia para a porta deles. Joaquim, contudo, hesita, pois sabe que o dinheiro e a influência de Arminda são as únicas coisas que ainda mantêm o esquema de pé. Paralelamente, no submundo da Chacrinha, a hierarquia de Bagdá sofre um abalo sísmico.
Vandilson, cansado de ser apenas um subordinado, declara abertamente a Alemão suas pretensões de tomar o lugar de Bagdá no comando do crime local, aproveitando-se do momento de instabilidade do líder. O dia termina com uma manobra ousada e sinistra de Arminda. Demonstrando que não tem medo de transitar entre a mansão e o gueto, ela surge na chacrinha acompanhada de Helga. Com um convite que soa mais como uma intimação, ela convida Raul e Joely para um jantar em sua casa. A intenção de Arminda é clara. Ela quer ter seus inimigos sob seu teto, onde pode vigiá-los, manipulá-los ou eliminá-los se necessário. O capítulo se encerra com um olhar apreensivo de Joely diante do sorriso gélido de Arminda, selando um pacto de perigo que promete explodir no final de semana. O sábado, dia 31 de janeiro, encerra a semana em um ritmo frenético, onde a calmaria é apenas o prelúdio de uma tempestade que mudará o destino de todos os núcleos da trama. O dia começa com a tensão palpável na chacrinha após o convite de Arminda. Joely, dotada de um instinto de sobrevivência apurado, desconfia imediatamente da generosidade da patroa e sente o perigo no ar. No entanto, Raul, movido por uma coragem que beira a imprudência, decide que a melhor forma de vencer a vilã é encarando-a de frente. Ele aceita o convite, acreditando que o jantar pode ser a oportunidade perfeita para descobrir as vulnerabilidades de Arminda e entender até onde vai a sua rede de influência. No núcleo vizinho, Lena confessa a Herculano que o destino de Joely se tornou uma obsessão em seus pensamentos, indicando que laços do passado ou pressentimentos sombrios ainda ligam essas personagens de forma misteriosa. Enquanto isso, a figura de Crow continua a circular como uma sombra elegante e perigosa por Três Graças. Após deixar a casa de Casper e João Rubens, ele faz uma visita inesperada a Josefa. O encontro é carregado de subentendidos, sugerindo que Crow possui informações sobre a origem de certos personagens que poderiam implodir a ordem social da cidade. No hospital, Ferret leva seu jogo de manipulação a um novo patamar de crueldade. Ele finge um quadro de amnésia total. Ao não reconhecer as pessoas ao seu redor, ele mergulha Zenilda em um estado de preocupação e culpa, usando a suposta fragilidade para impedir qualquer movimento de rebeldia da esposa e garantir que ela permaneça ao seu lado, cuidando de seus interesses enquanto ele planeja seu retorno triunfal. No Ferro Velho, o cerco financeiro e psicológico se fecha. Arminda, desesperada para entender como as provas de seus crimes estão parando nas mãos de terceiros, oferece uma vultosa quantia de dinheiro para que Joaquim explique a origem da cortina que ela viu entre as sucatas. Ela tenta comprar a lealdade do comparsa, mas a conversa é interrompida por um alerta de Gerluce. A jovem, agindo como a verdadeira líder do esquema, confronta a vilã e avisa que Joely não aceitará o convite para o jantar, batendo de frente com Arminda e mostrando que não teme a autoridade da socialite. Em paralelo, conflitos pessoais ganham espaço. Meg abre o coração para Júnior, revelando uma mágoa profunda sobre sua origem e o desejo de nunca ter sabido a verdade, enquanto Consuelo se mantém irredutível diante das investidas de Misael, deixando claro que o amor que os unia foi consumido pela desconfiança. O clímax final da semana acontece de forma explosiva no pátio do Ferro Velho, sob a luz alaranjada do fim de tarde. Joaquim e Gerluce são pegos de surpresa quando o som de sirenes e o frear brusco de viaturas interrompem o trabalho no local. Paulinho, com um olhar determinado de quem finalmente escolheu a justiça em detrimento do coração, surge acompanhado por Juquinha e pelo delegado Jairo. Sem dar espaço para desculpas ou manobras, o delegado apresenta o documento que Joaquim mais temia, um mandado de busca e apreensão total. O capítulo se encerra com a imagem impactante dos policiais iniciando a revista no local, enquanto Gerluce e Joaquim trocam olhares de puro terror, sabendo que as Três Graças podem ser descobertas a qualquer momento, enterrando de vez os seus planos de riqueza e liberdade. A semana termina assim, com o pé na porta e o coração na mão. Com a polícia dentro do Ferro Velho e o mandado de busca na mesa de Joaquim, o tempo de Gerluce e seus cúmplices finalmente parece ter esgotado. Será que as Três Graças serão encontradas ou eles têm um último truque na manga para enganar o delegado Jairo? Enquanto isso, Ferret joga suas sombras no hospital e Arminda prepara um jantar que pode ser a última ceia para Raul e Joely.
Em Três Graças, ninguém dorme tranquilo e a próxima segunda-feira promete ser um campo de batalha. E você? De que lado está nessa guerra? Acha que o Paulinho vai ter coragem de prender a Gerluce ou o amor vai falar mais alto que a lei? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse resumo completo, não esquece de deixar o seu joinha e compartilhar com aquele amigo ou amiga que também é viciado na novela. A gente se vê no próximo vídeo com os desdobramentos desse escândalo. Até lá!